Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal, onde hoje nós vamos falar do raciocínio lógico para a Fundação Carlos Chagas. Resolvi trazer essa aula para você porque é uma aula onde há muitos concursos, né, estão saindo de tribunais, principalmente o TRT, e muitos TRTs são organizados pela Fundação Carlos Chagas. Então é importante você entender o que a Fundação Carlos Chagas cobra no raciocínio lógico para que você possa ir bem, né, nessa disciplina e ficar mais perto da sua aprovação. Beleza, galera? Espero que você curta essa aula. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve no canal aí, ó. Inscreve no canal, ativa esse sininho aí para você não perder nenhuma aula que a gente está publicando aqui. Porque você já viu que aqui no canal agora, ó, muita aula, não só de raciocínio lógico, mas fiz aí uma parceria com outros professores e a gente está divulgando aqui para você também aulas agora de informática, direito constitucional, direito administrativo, português. Então agora a gente vai poder te ajudar ainda mais na sua preparação rumo à sua aprovação. Beleza, galera? Então já pega aí o seu papel, pega a sua caneta, deixa eu ficar pequeno aqui para não te atrapalhar e vamos começar. Vamos lá, galera! Vamos falar do raciocínio lógico para a Fundação Carlos Chagas, uma das principais bancas organizadoras, né? E é importante a gente saber o que a FCC costuma cobrar. Inclusive, já vou começar aqui colocando para você o edital padrão, o edital clássico da Fundação Carlos Chagas. Tá bom? Se você olhar aí o seu edital da Fundação Carlos Chagas de raciocínio lógico, você vai ver que vai ser esse aqui ou um edital muito parecido com esse daqui. É o edital padrão de raciocínio lógico para a Fundação Carlos Chagas. Tá bom? E o que você tem que saber desse edital? Primeira coisa, é um edital muito genérico. E isso é complicado. Por quê? Porque qualquer coisa que ele te cobre, qualquer coisa, a gente quando entra com recurso dizendo que não está no edital, a banca acaba não acatando, porque esse edital aqui, ele dá brecha para ele te cobrar o que ele quiser. Porque tem muitas expressões aqui que são expressões totalmente vagas. Então, por exemplo, quando ele coloca assim, raciocínio verbal, qualquer frase que ele coloque, né, a grande maioria das frases, qualquer texto que ele coloque, vai ter um verbo. Então, ele pode dizer que aquele enunciado, aquela questão, ela está dentro de raciocínio verbal. Percebe? Então, repara como é genérico. Depois, raciocínio matemático. Então, qualquer coisa que ele coloque em um problema que envolva ali a matemática, que você tenha que raciocinar para resolver, ele pode dizer que faz parte de raciocínio matemático. Então, esse edital aqui é um edital que ele dá brecha, a banca acaba colocando assim de uma forma bem genérica, justamente para ela ficar livre para te cobrar qualquer coisa. As outras bancas, elas costumam especificar mais. Elas costumam colocar proposições lógicas, tabelas verdades, elas costumam especificar e o candidato sabe exatamente o que tem que estudar. A Fundação Carlos Chagas, infelizmente, você vai ter que estudar aí todo o raciocínio lógico, tá bom? Porque qualquer coisa pode estar dentro do que ele coloca aqui. Então, por exemplo, uma sequência de números, uma sequência de letras, é o que ele chama de raciocínio sequencial. Um problemazinho de calendário, por exemplo, é o que ele pode chamar de orientação temporal. A parte de proposições lógicas, ele pode dizer que está dentro de raciocínio verbal, tabelas verdades. Percebe? Aqui também, ó, quando ele coloca assim, ó, compreensão do processo lógico. Quando ele diz compreensão do processo lógico, aqui eu tenho também as proposições lógicas, eu tenho argumentação lógica, porque ele quer saber que você consiga identificar
conclusões, inferência lógica, o que você pode inferir, concluir daquelas proposições. Então, infelizmente, você vai ter que estudar aí praticamente tudo que tem dentro do raciocínio lógico. Beleza, galera? E esse treinamento aqui, ele tem o propósito justamente de te ajudar e trazer para você aí um pouquinho de cada assunto ali para que você possa ver o que a Banca Fundação Carlos Chagas gosta de cobrar. Beleza? Então, vamos começar o nosso estudo justamente pela parte das proposições lógicas, tá bom? Quando você entra no raciocínio lógico, você já tem que ir de cara estudar as proposições lógicas. Felipe, o que é proposição lógica? Eu estou começando agora a estudar raciocínio lógico e eu não sei o que é proposição lógica. O que é proposição lógica? Galera, proposição lógica é tudo aquilo que tem um valor lógico. É aquela sentença, aquela declaração que possui um valor lógico. E o que é possuir um valor lógico? Possuir o valor lógico significa dizer que aquilo ali ou é verdadeiro ou é falso. Então, proposição lógica, em suma, o que é proposição lógica? É aquilo que tem um valor lógico, seja verdadeiro, seja falso. Exemplo, 3 mais 5 é igual a 9. Aquilo ali tem um valor lógico, inclusive a gente sabe qual é. A gente sabe que isso aqui é falso, porque 3 mais 5 não é 9, 3 mais 5 é 8. Então, aquilo ali é falso. Agora, essa declaração aqui, essa sentença, ela tem um valor lógico? Tem. É falso. Então, é proposição lógica. Então, ele colocou 3 mais 5 é igual a 9. Isso tem valor lógico, que é falso. Então, é proposição lógica. Não importa o valor lógico. Pode ser verdadeiro, pode ser falso. Agora, se tem valor lógico, é proposição lógica. Beleza? O de baixo. O Brasil não está localizado no continente europeu. Isso aqui é uma sentença que tem um valor lógico. O valor lógico é verdadeiro. O Brasil, ele não está localizado no continente europeu, ele está localizado na América do Sul. Então, aquilo ali está certo. O Brasil não é um país europeu, né? Então, aquilo ali é verdadeiro. Então, se tem valor lógico, é proposição lógica. Agora, presta atenção. Existem situações que têm valor lógico, mas a gente não sabe qual é. Quer ver? Eu chego para você e falo assim, ó. Eu, Felipe, eu nasci em março. Eu nasci em março. Isso tem valor lógico? Tem. Talvez você não saiba qual é, porque talvez você esteja me conhecendo agora. Então você não sabe se eu nasci ou não nasci em março. Agora, independente de você saber ou não saber o valor lógico disso, essa frase que eu falei, essa declaração que eu fiz, ela tem um valor lógico? Tem. Se você perguntar para o meu pai, para minha mãe, para minha família, para os meus amigos, eles vão dizer, olha, isso aí é verdadeiro, porque o Felipe realmente nasceu em março. Então, o importante é você olhar para aquela frase, aquela declaração e verificar se ela tem valor lógico, mesmo que você não saiba qual é. Quer ver um outro exemplo? Eu digo assim para você, olha, João da Silva foi deputado estadual por São Paulo no ano de 2007. Caramba, Felipe, eu não sei. 2007, eu não sei quem foi deputado estadual por São Paulo. Eu não sei se foi João da Silva. Beleza, mas se você pesquisar aqui na internet, você não vai descobrir o valor lógico disso? Então, isso tem valor lógico? Tem. A gente só não sabe qual é. A gente não lembra qual é. Mas tem valor lógico. Então, se tem valor lógico, é proposição lógica. Outro exemplo. Pedro nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Eu não sei quem é o Pedro, mas aquilo ali tem valor lógico? Tem, porque o Pedro tem que ter nascido em algum lugar, concorda? Então aquilo ali tem valor lógico. Se ele nasceu no Rio de Janeiro,
é verdadeiro. Se ele não nasceu, é falso. Eu não sei. O texto vai ter que me dizer quem é o Pedro, para que eu possa descobrir o valor lógico daquilo. Agora, que aquilo tem valor lógico? Tem. Então, é uma proposição lógica. Olha um outro exemplo. Existe vida em outros planetas do universo. Repara, a gente ainda não tem certeza disso. A ciência vai evoluir ao ponto de que, em poucos anos, vamos estar pousando em Marte e vamos descobrir, por exemplo, se em Marte tem vida, se não tem vida. A gente, no momento, ainda não sabe. Mas aquilo ali tem valor lógico? Tem valor lógico. Tá bom? Para ter valor lógico, galera, é necessário, para ser proposição lógica, é necessário a presença de um verbo. Toda proposição lógica tem que ter verbo. Por isso, isso aqui pode cair dentro de raciocínio verbal. Porque essas proposições aqui têm verbo. Então, pode cair dentro de raciocínio verbal, que é um dos tópicos que a Fundação Carlos Chagas coloca. Tá bom? E tem que ter um sentido completo. Imagina, eu chego para você e coloco assim, ó. Ele é. Beleza, tem verbo. Olha o é aqui. Agora, tem sentido completo? Não. Ele é. Bom, ele quem? É o quê? Agora, se eu digo Felipe, agora eu sei de quem está se falando. É professor. Agora é uma proposição lógica. Agora eu sei de quem está se falando e eu sei o que está se falando dessa pessoa. Então agora tem o sentido completo. Agora é uma proposição lógica. Tá bom? Nesse caso aqui, seria verdadeira. Se estivesse falando Felipe, eu, né? Se fosse o meu caso ali, seria verdadeiro. Se estivesse falando de mim. Tá bom? Então, repara aqui, é importante você saber o que é proposição lógica, porque eu vou te mostrar já já que isso cai em prova da Fundação Carlos Chagas. Agora, o que eu quero que você faça aí no seu material? Pega o seu material agora e escreve aí. Não são proposições. Não são proposições. Escreve aí, tá bom? Número 1. Frases exclamativas. 2. Frases interrogativas. 3. Frases no imperativo. E 4. As chamadas sentenças abertas. Por que essas situações não são proposições? Porque pensa só, eu chego para você e pergunto, qual o seu nome? É uma frase interrogativa. Qual o seu nome? Faz sentido você dar valor lógico para isso? Faz sentido você dizer verdadeiro, falso? Não faz sentido. Porque eu não estou declarando nada. Percebe? Eu estou perguntando. Então, essa frase interrogativa, como eu estou perguntando, não faz sentido você atribuir valor lógico. Por isso não é proposição lógica. Porque proposição lógica é tudo aquilo que tem um valor lógico. Se não faz sentido atribuir valor lógico, não pode ser proposição lógica. Se eu estou andando na rua, eu tropeço e falo assim, eita! Exclamação. Eita! Aí você olha para mim e fala, isso é falso. Isso é verdadeiro. Faz sentido? Não. Então, grava. Se tem exclamação ou interrogação, não é proposição. Se tem exclamação ou interrogação, não é proposição. De novo, se tem exclamação ou interrogação, não é proposição. Tá bom? Quando eu tenho uma frase no imperativo, imagina, o seu chefe chega para você e fala assim, abra a porta. Faz sentido você olhar para o teu chefe e falar assim, isso é falso. Isso é verdadeiro. Faz sentido? Não. Ele te deu uma ordem.
Aí você decide, ou você cumpre aquela ordem, ou você não cumpre. Aí é um direito seu, cumprir ou não cumprir. Mas dizer verdadeiro ou falso não faz sentido. Concorda comigo? Por isso que frases no imperativo não podem ser proposições lógicas. Tá bom? E a última, sentença aberta. Sentença aberta são sentenças aonde, entre aspas, falta informação. Falta informação. Exemplo, eu chego para você e falo assim: ele é o melhor jogador. Ele é o melhor jogador. Como é que isso aqui vai ser possível atribuir valor lógico se eu não sei quem é ele? Ele quem? É o melhor jogador. Tá, jogador de quê? Jogador de futebol? De basquete? De quê? De vôlei? Então, repara que está faltando informação, tá? E aqui tem até uma outra questão que a Fundação Carlos Chagas não gosta muito, não cobra muito, mas eu vou te alertar. Melhor. Aqui é uma questão de opinião. Frases que expressam opinião também não vai ser proposição, tá bom? Por quê? Porque o melhor para mim não necessariamente é o melhor para você. Concorda? Então, acaba tendo complicação na hora de atribuir valor lógico por questão de opinião. Igual eu chego e falo assim, ó, Maria é bonita. Bom, o que é bonito para mim pode não ser bonito para você. Concorda? Ela pode ser bonita para mim, mas pode não ser bonita para você. Então, frases que expressam opinião, você pode até colocar aqui também como item 5, frases que expressam opinião, tá bom? Também não vai ser proposição. Agora, se eu coloco assim, Messi foi eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo de futebol no ano de 2015. Agora é outra coisa. Agora eu citei o nome do jogador, eu falei quem elegeu ele o melhor, eu citei o ano, eu falei jogador de quê. Agora é uma proposição. Ah, mas eu não lembro. Mas se você pesquisar na internet, você vai descobrir quem foi o melhor jogador do mundo de futebol lá no ano de 2015, eleito pela FIFA. Percebe? Aí tem valor lógico. Tá bom? Mas esses são os 4 principais casos. Dentro de sentença aberta, às vezes pode cair na prova assim também, ó. X mais 7 é igual a 10. Isso aqui não é proposição. Porque eu não sei o valor do x. Eu estou dizendo, um número mais 7 é igual a 10. Mas que número é esse? Eu não sei. Ah, Felipe, mas eu posso resolver. Eu posso passar o 7 para o outro lado, 10 menos 7 dá 3. Então o x é 3. Beleza. O x, se o x for 3, aquilo ali é verdadeiro. Mas quem disse que ele é 3? Eu posso resolver para que aquilo ali fique verdadeiro. Ok. Mas não é questão de você resolver. É questão de você olhar aquilo ali e pensar. Um número mais 7 é igual a 10. Se esse número for 3, é verdadeiro. Mas se esse número for 4, 4 mais 7 não é 10. Se esse número for 20, 20 mais 7 não é 10. Então, não tem como atribuir o valor lógico, porque eu não sei quem é o valor do x. Eu posso calcular para tornar aquilo verdadeiro. Ok, mas eu não sei o valor dele. Ok? Então, é uma sentença aberta, porque falta informação. Assim como ele é o melhor jogador, eu não sei quem é ele. X mais 7 igual a 10, o que é o x? A letra na matemática, ela tem a função, né, de colocar ali um valor desconhecido. Então, x mais 7 igual a 10. Um número desconhecido mais 7 é igual a 10. Como esse número é desconhecido, falta informação. Então, não é proposição. Ok? Vamos ver como é que a Fundação Carlos Chagas cobra isso?
Vem comigo, olha só. Uma proposição de uma linguagem é uma expressão de tal linguagem que pode ser classificada como verdadeiro ou falso. Então, uma proposição pode ser classificada como verdadeiro ou falso. Perfeito, o que a gente já viu. Com base nessa definição, analise as seguintes expressões. Aí ele me deu aquelas expressões ali. Aí depois vai vir na alternativa. É correto afirmar que são proposições apenas. Então, quais delas são proposições? Vamos lá. Se tem exclamação ou interrogação, não é proposição. Então, a 2. Que horas são? Interrogação. Não é proposição. Tá? Beleza. Mas o que eu posso dizer aqui? Vamos para a primeira. 3 mais 8 é menor do que 11. Aquilo ali é uma proposição? Sim. Ela é falsa. Porque 3 mais 8 dá 11. Aliás, ela é verdadeira, né? 3 mais 8 dá 11. E 11 é menor do que 13, sim. Então, aquilo ali é verdadeira. Mas mesmo se ele colocasse maior, 3 mais 8 é 11. 11 é maior do que 13? Seria falso. Não importa. Seria proposição de qualquer jeito. Então, não importa o valor lógico. Se tem valor lógico, é proposição. Então, a 1, ela é proposição. Pula a 3, porque a 3 eu vou fazer uma observação com vocês. A 4. Os tigres são mamíferos. Os tigres são mamíferos. Aquilo ali tem valor lógico? Tem. Então, é proposição. Tá? Ah, eu não lembro. Será que os tigres são mamíferos? Será que os tigres são anfíbios? Será? Não importa o valor lógico. Aquilo ali é proposição. Se tiver algum professor de ciências aqui, né, escutar que os tigres são anfíbios, deve dar até coceira, né? Mas, enfim, não importa. Não precisa lembrar da sua aula de ciências. Mamífero, anfíbio, réptil, não precisa lembrar nada disso. O importante é, aquilo ali tem um valor lógico. Então, é proposição lógica. 36 é divisível por 7? Eu consigo dividir o 36 por 7? Não. Aquilo ali é falso. Mas tem valor lógico? Tem. Então, é proposição. No caso, é falso, né? Mas tem proposição, mas tem valor lógico. Então, é proposição. X mais Y igual a 5. Você sabe quem é o X? Não. Você sabe quem é o Y? Não. Então, falta informação. É uma sentença aberta. Então, não é proposição. Então, galera, o que a gente tem certeza até esse momento? Tá? A gente tem certeza que são proposições A1, A4 e A5. Qual alternativa coloca 1, 4 e 5? 1, 4 e 5. A única que coloca 1, 4 e 5 é a letra E. Então, nós descobrimos o gabarito. Letra E. Tá bom? Agora, por que a A3 ela é proposição? Felipe, 2x é maior que menos 5. Eu não sei o valor do x. Você não disse que quando falta informação não é proposição? Sim, mas olha só, presta atenção. Se ele colocasse apenas a expressão 2x é maior do que menos 5, não seria proposição. Se ele colocasse só aquilo ali, 2x é maior que menos 5, não seria proposição. Porém, olha o que ele está dizendo aqui. Olha o que ele está dizendo. Existe um número. Ele não está dizendo que o 2x é maior que menos 5. Ele não está afirmando isso. Ele está afirmando, olha, existe um número, é possível ter um número que faz com que o 2x seja maior que menos 5. O que significa 2x?
significa 2 vezes x. Tá vendo que isso aí também pode entrar dentro de raciocínio matemático? Porque aquilo ali é um raciocínio matemático. Você está raciocinando dentro de uma expressão matemática, tá bom? Então, olha o que ele está dizendo. É possível existe um número aonde 2 vezes esse número é maior do que menos 5. Existe ou não existe? Existe. Por exemplo, se o x for 0, 2 vezes 0 é 0. E 0 é maior que menos 5. Se esse x for 10, por exemplo, 2 vezes 10 dá 20. E o 20 é maior que menos 5. Então, repetindo, se ele afirma 2x é maior que menos 5, não é proposição. Eu não posso garantir isso. Agora, quando ele colocou a palavrinha existe, ele está levantando uma possibilidade. Olha, existe possibilidade do 2x ser maior que menos 5. Beleza, existe sim. Existem vários valores que eu posso colocar no x que vai fazer com que o 2x seja maior do que menos 5. Tá bom? Beleza? Então, isso aqui é proposição. Ele usou o existe. Você vai estudar comigo ao longo do nosso curso as proposições categóricas, quando você usa quantificadores. Você tem o existe, o pelo menos um, o todo. São proposições que a gente chama de proposições categóricas, tá bom? Mas isso a gente vai deixar mais para frente. Combinado? Então, gabarito, letra E. Vamos ver a próxima aqui. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Olha como a banca é cruel. Em algum momento ele falou de proposição lógica? Não. Ele disse 4 têm uma mesma característica, só uma que é diferente. Beleza. Quando você olha as alternativas, quando você olha as frases, você vê que belo dia. Se tem exclamação, não é proposição. Um excelente livro de raciocínio lógico. Que livro ele está falando? E outra coisa, nem verbo tem. Cadê o verbo ali? Se não tem verbo, não pode ser proposição. Então, aquilo ali não tem verbo, não tem sentido completo. Um excelente livro de raciocínio lógico? Que livro é esse? Tá bom? Então, não é proposição. O jogo terminou empatado? Se tem interrogação, não é proposição. Pula 4. A 5. Escreva uma poesia. Olha o imperativo aqui. Então, não é proposição. Então, repara. Ele disse que das 5 frases, 4 delas têm uma mesma característica. Que característica é essa? Não são proposições. Tá? Então, isso é o que você tinha que identificar na questão. Em nenhum momento ele fala de proposição. Você que tinha que sacar isso. Tá bom? Então, as 4 não são proposições. Qual é a única que é diferente? Qual é a única que é proposição? É a 4. Onde ele afirma: existe vida em outros planetas do universo. Aquilo ali tem um valor lógico. Ah, mas qual é? Eu não sei. Tem gente que acredita que tem a vida em Marte. Tem gente que não acredita. Mas por que tem gente que acredita e tem gente que não acredita? Porque a gente ainda não descobriu o valor lógico disso. Em breve vão mandar aí um foguete aí lá para Marte e vão descobrir se tem vida lá em outro planeta. Tá bom? Mas, no momento, a gente não sabe o valor lógico. Mas que tem valor lógico, tem. Tá bom? Agora, pelo fato de não saber o valor lógico, tem gente que acha que é verdadeiro, tem gente que acha que é falso. Mas é só achismo. O valor lógico mesmo, ninguém sabe.
tá bom? Mas que aquilo ali tem valor lógico? Tem, tá bom? Porque tem lá, tem outro planeta. Se tiver vida lá, é verdadeiro. Se não tiver, é falso. Então, tem um valor lógico. A gente vai descobrir ainda num futuro breve. Ok? Então, qual é o nosso gabarito? Letra D de dado. Porque a única frase que não possui a característica das outras, ou seja, a única que é diferente é a 4, porque é a única que é a proposição. Então, a banca poderia dizer assim, qual delas é a proposição? Seria muito mais fácil, né? Mas ela tentou te enrolar com esse negócio aí de característica em comum, só poder ficar te enrolando, tá? Então, gabarito D de dado. Agora é o seguinte, galera. Presta muita atenção aqui. Presta muita atenção. Tudo que não é proposição lógica, tá? Frases exclamativas, interrogativas, do imperativo. Quem estuda isso é o português. Essas situações aí, a gente não estuda no raciocínio lógico. O que a gente estuda no raciocínio lógico são as proposições, tá bom? É aquilo que tem um valor lógico. E as proposições, elas se dividem em simples e composta. As proposições simples é aquelas que não são formadas por outras proposições. É quando eu tenho ali, entre aspas, uma única informação. Então, eu falo, por exemplo, Carlos é brasileiro. É uma proposição simples. Ana não gosta de samba. É uma outra proposição simples. Agora, se eu pego e faço assim, ó, Carlos é brasileiro e Ana não gosta de samba. Quando eu faço isso aqui, repara, eu peguei uma proposição simples, peguei outra proposição simples e conectei através de um operador lógico, que a gente chama também de conectivo, tá bom? Então, aqui eu já tenho uma proposição composta, porque a proposição composta, como o próprio nome diz, ela é composta por proposições simples. Então, cada pedaço ali, cada proposição dentro da proposição composta é uma proposição simples. Então, aqui eu tenho uma proposição simples, aqui eu tenho outra. Quando eu pego duas proposições simples, conecto elas para formar uma maior, essa maior a gente chama de proposição composta. Combinado? Beleza? Show de bola! E, galera, proposições, na matemática, a gente não usa muita letra para poder representar números na matemática. A gente usa muito X, o Y. No raciocínio lógico, a gente vai usar letras também para representar proposições. Tá bom? Como proposição começa com P, então normalmente a letra que a gente usa é P. Então P é uma proposição qualquer. Tá bom? Se eu quero representar uma outra proposição, eu boto Q. A letra pouco importa, pode ser A, pode ser B, tá bom? Via de regra, quando é uma proposição simples, a gente usa a letra minúscula. Quando é proposição composta, a gente usa a letra maiúscula. Essa é a regra. Só que tem muitas bancas que acabam ignorando essa regra. Botam letra maiúscula para proposição simples. Então não se liga muito nisso, tá bom? Porque existem bancas que acabam não seguindo essa regra. O que você tem que saber é que a gente também usa letras para representar proposições. Ok? Beleza. Então nós temos as proposições simples e nós temos as proposições compostas. As proposições compostas sempre vão ter dentro delas duas ou mais proposições simples e sempre o que vai unir as proposições simples são os conectivos. Como o próprio nome diz, conectivo. Palavras que nós usamos para conectar informações. Nós vamos conectar as proposições simples para formar as proposições compostas. Tá bom? Exemplo. Faz frio hoje e chove lá fora.
Faz frio hoje e chove lá fora. Faz frio hoje é uma proposição simples. Chove lá fora é uma outra proposição simples. E eu usei um conectivo aqui, foi o e. Aí eu acabei formando uma proposição composta. Tá bom? Faz frio hoje, eu posso escolher uma letra para representar essa proposição simples, que eu vou chamar de P. Então aqui é o P. Chove lá fora, uma proposição Q. E eu usei ali um conectivo. Qual foi o conectivo que eu usei? O conectivo E. Você vai ver comigo daqui a pouco que existe um símbolo para o conectivo E. É esse Vzinho de cabeça para baixo. E Vzinho de cabeça para baixo é o símbolo do E. Então, a partir de hoje, você olhou para isso aqui, você vai dizer, opa, é uma proposição composta que está pegando a proposição simples P, conectando com a proposição simples Q através do E, porque o Vzinho de cabeça para baixo é o E. Um outro exemplo, ou te darei um beijo, ou te darei um tapa. Te darei um beijo, te darei um tapa. Te darei um beijo, eu posso chamar de A. Te darei um tapa, eu posso chamar de B. Eu estou usando o conectivo ou. Eu estou pegando o A, estou pegando o B, estou conectando através do ou. O símbolo do ou, você vai ver daqui a pouco, que é um Vzinho com um traço embaixo. Tá bom? Então, as proposições compostas, elas são formadas por proposições simples e com os conectivos, que conectam essas proposições simples. Ok? E quais são os conectivos que nós temos? Quais são os conectivos que nós temos? Nós temos o conectivo e, o conectivo ou, o conectivo ou, o se então e o se somente se. São esses 5 conectivos que nós temos. Cada um deles tem o seu nome e o seu respectivo símbolo. Então, vamos lá. Você tem que gravar isso aqui. O e é a nossa conjunção. No português, existem várias conjunções, mas para o raciocínio lógico, conjunção é sempre o e. Tá bom? O ou é a nossa disjunção. O ou é a nossa disjunção exclusiva. Então, quando bota exclusiva, disjunção exclusiva, tá falando do duplo ou, tá bom? Então, eu falo assim, ou viajo ou estudo. Eu estou usando o ou. Você vai ver comigo daqui a pouco a diferença entre ou e ou, tá? O ou eu já vi cair em prova também como disjunção inclusiva. Tá? Mas é mais raro aparecer. Quando ele fala do ou, ele bota simplesmente disjunção. Se ele falar simplesmente disjunção, ele está falando do ou. Para falar do ou, ele tem que falar de disjunção exclusiva. O se, então, é a nossa condicional. Também pode aparecer em prova como implicação. E o se somente se é a bicondicional. Pode aparecer em prova também como bi-implicação. Tá bom? E os símbolos? Vou fazer aqui na mão para você. Ó, e, ou, com traço embaixo. Se, então, a setinha para a direita. Se, somente se, a setinha que vai e volta. De novo. E, ou, se, então, e se, somente se. De novo. E, ou, se, então, e se, somente se. Tá bom? Então, com a mão aqui, você acaba fazendo todos os símbolos e decorando esses símbolos aí, tá bom? A Fundação Carlos Chagas não é uma banca que gosta muito de colocar esses símbolos, tá bom? Normalmente, ela vai e escreve mesmo os conectivos ali dentro das proposições, tá bom? Não é uma banca que usa muito símbolo, não. Existem outras bancas, por exemplo, o Sebrasp, que é a antiga CESP, usa muito símbolo mesmo. Agora, a Fundação Carlos Chagas
não gosta muito, não costuma cobrar muito não, mas eu já vi cair em prova, tá bom? Então por isso você precisa saber. Ok, galera? Combinado? Sim? Então agora é questão da gente massificar, fazer exercício com isso aí, tá bom? E também decorar as tão temidas tabelas verdades que nós vamos falar daqui a pouco. Beleza, galera? Sim? Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar das tabelas verdades. Já que vimos os conectivos, agora nós vamos falar das tabelas verdades, tá bom? Cada conectivo vai ter a sua tabela verdade. Mas, Felipe, para que serve a tabela verdade? Como o próprio nome diz, é uma tabela que vai dar para a gente os valores lógicos, tá bom? Que pode ser verdadeiro ou falso, tá? Mas é uma tabela que vai dar para a gente as combinações possíveis para uma proposição composta e mostrando para a gente qual é o resultado daquela proposição composta. Se ela é verdadeira, se ela é falsa. Então, pensa aqui comigo. Olha só. Preste atenção aqui. Vem comigo. Eu coloco assim para você. Pedro é professor e Maria é advogada. Pedro é professor, eu posso chamar de uma proposição P. Maria é advogada, eu posso chamar de uma proposição Q. Você concorda comigo que eu tenho várias combinações possíveis? Pedro ser professor pode ser verdadeiro. Maria ser advogada pode ser verdadeiro também. Mas eu posso ter uma outra combinação. O Pedro pode ser professor e a Maria não ser advogada. Então eu posso ter verdadeiro com falso. Eu também posso ter o Pedro ser professor, pode ser falso. Ele pode ser, por exemplo, médico, ele pode ser, por exemplo, engenheiro, pode ter outra profissão. Então isso aqui pode ser falso. Mas a Maria pode ser advogada. Ou então, as duas podem ser falsas. Percebeu? Então, uma proposição composta, ela pode ter ali dentro dela, como tem duas ou até mais, dependendo da situação, pode ter várias proposições simples. Essas proposições, cada uma delas pode ser atribuído a eles um valor lógico, ou verdadeiro ou falso. E a proposição composta, pelo fato de ser uma proposição, ela tem que ter um único valor lógico. Então, a proposição composta, ela vai pegar essa combinação, tá bom? Vai usar um conectivo, que no caso aqui é o e vai se chegar a um único resultado. Se as duas aqui forem verdadeiras, qual o resultado final que eu vou ter? Se a primeira for verdadeira e a segunda falsa, qual o resultado que eu vou dar? Isso aqui é como se fosse uma tabuada. Na tabuada, por exemplo, a gente não bota 3 vezes 5, não dá 15? Concorda comigo? Então, eu peguei o 3, peguei o 5 e eu fiz uma operação de vezes. Dá 15. Se eu pegar o próprio 3 e em vez de multiplicar, eu somar 3 mais 5, já vai ser 8. Então, se eu pegar os mesmos números, mas se eu mudar a operação, o resultado muda. Aqui vai ser basicamente a mesma coisa. Se eu usar o eu vou ter um resultado. Se eu mudar o conectivo, se eu botar o ou, eu vou ter um outro resultado. Se eu botar o se então, eu vou ter um outro resultado. E a tabela verdade, ela vai dar esses resultados para a gente. Para que a gente possa usar isso na hora de fazer a questão. Então, a proposição composta, ela vai pegar uma proposição, que pode ser verdadeira ou falsa, uma outra proposição, que pode ser verdadeira ou falsa, e vai fazer uma operação.
por isso conectivo, ele também é conhecido como operador lógico, porque ele faz uma operação. Então, verdadeiro com verdadeiro dá o quê? Verdadeiro com falso dá o quê? Cada conectivo vai dar o seu resultado. E a tabela verdade vai mostrar isso para a gente. Quais são todos os resultados possíveis para cada um dos conectivos. Tá bom? E essa tabela que você tem que saber é essa que você está vendo no quadro aí. Tá bom? Galera, não adianta que não se estuda a tabela verdade, não se decora a tabela verdade olhando para ela assim, V com V, pro E é V. V com V pro OU é V também. V com V pro OU é F. Não se decora assim. Como é que se decora a tabela verdade? Fazendo muito exercício. Então, presta atenção. Qual é o meu conselho para você, se você está estudando agora, está começando agora o raciocínio lógico? Você vai pegar essa tabela verdade, você vai imprimir ela e você vai fazer muitos exercícios. De tanto fazer exercício, você vai acabar decorando essa tabela verdade. Agora, é claro que existe uma lógica dentro da tabela verdade. Quando a gente faz um curso regular lá, um curso completo, com uma carga horária maior, tudo isso, eu explico para você ali o porquê de cada verdadeiro e cada falso. Mas o nosso propósito aqui é trazer um resumo teórico de cada tópico e massificar com exercício. Esse é o objetivo aqui dessa aula. Então, por isso eu vou fazer uma revisão rápida, tá bom? Mas dentro do nosso treinamento completo, eu explico para você mais aprofundado o motivo de por que cada item ali vai dar verdadeiro ou falso. Tá bom? Eu vou explicar para você, só para você poder entender melhor, o E. Tá? Você vai entender o E e eu vou mostrar para você como faz sentido. Tem um porquê. Imagina que você chegue para o seu filho e fale assim, para o seu filho ou para a sua filha. Fala assim, ó, vamos pegar o filho. Fala assim, ó, papai vai sair, mamãe vai sair. Quando voltar, tá? Papai e a mamãe vai trazer para você uma bola. Então, vou te dar uma bola e vou te dar um boneco. Preste atenção. Vou te dar uma bola e vou te dar um boneco. Beleza. Você sai, a criança ficou triste, porque hoje elas não querem mais bola e boneco, né? Hoje quer tablet, quer iPod, quer iPad, quer, como é que se diz? Quer iPhone, quer celular, quer, né? Computador, enfim. Não querem mais, mas enfim. Vamos supor que a sua criança seja uma criança ainda da moda antiga, que gosta, né? Graças a Deus, de uma bola, de um boneco, né? Gosta daquelas diversões que eram clássicas, vamos dizer assim. Então, você sai. Presta atenção. Qual é a primeira proposição simples? Dar uma bola. A segunda, dar um boneco. Beleza. Quando você volta, você chega para o seu filho e dá a bola para ele. Você só traz a bola. Ou seja, dar a bola é verdadeiro. Só que você não traz o boneco. Dar o boneco é falso. Você não deu o boneco para a criança. Quando a criança pegar a bola, qual é a primeira coisa que ela vai falar? Cadê o boneco? Não é verdade? Por quê? Porque você usou o E. E quando você usa o E, você se compromete a fazer os dois. Então, se você falar a verdade na primeira, mas se você não fizer a segunda, o que você falou para o seu filho foi falso. O resultado é falso. Tanto que ele vai te cobrar o boneco. Você só vai ter falado a verdade para o teu filho se você der os dois. Ah, mas eu não tenho dinheiro para os dois. Então não usa o E. Muda o conectivo. Usa o OU. Chega para a criança e fala, olha, papai e mamãe, está uma situação complicada, eu vou trazer uma bola ou um boneco. Aí a criança já entendeu. E, poxa, eu vou ganhar um dos dois. Eu posso até ganhar os dois, né? Vou ficar super feliz.
mas papai e mamãe falou ou, então provavelmente eles vão trazer um dos dois. Então, pro ou, aí já é um outro contexto. Se você trouxer a bola e não trouxer o boneco, aí já é verdade. Porque você se comprometeu a fazer um ou outro e você fez o primeiro. Percebe como isso tem um motivo, tem um propósito, tem uma lógica por trás? Tá bom? Beleza, então essa é a ideia aqui. Então vamos lá, o que você tem que saber? Que para o conectivo e só é verdade quando todas as proposições simples são verdade. Então o e só é verdade, o resultado só é verdade quando todas são verdade. O ou já é meio que o oposto. O ou só é falso quando todas são falsas. Então, o ou só é falso quando todas são falsas. Ok? Beleza. O ou, bota aí, ó. Ou só é verdade quando apenas uma é verdade. Porque o ou significa ou uma coisa ou outra. Isso faz com que você só possa fazer uma. Então, fala assim, ou vou viajar ou vou estudar. O que significa que se eu viajo, eu não estudo. Se eu estudo, eu não viajo. Um exclui o outro. Se eu faço um, eu não vou fazer o outro. Tá bom? Então, por isso que é disjunção exclusiva. Se você fizer uma, exclui a possibilidade de você fazer as outras. Só é verdade quando apenas uma é verdade. Então, aqui, se apenas a primeira for verdade, ou se apenas a segunda for verdade, o resultado vai ser verdade para o ou. Tá bom? A diferença do ou para o ou é que no ou, se você faz as duas, se as duas forem verdades, para o ou dá verdade, mas para o ou dá falso. Então, para o ou, preste atenção, no ou eu falo assim, vou ao teatro ou ao cinema. Vou ao teatro ou ao cinema. Eu posso ir nos dois, porque o ou, ele traz a ideia de fazer pelo menos uma das duas. Eu posso ir no teatro, eu posso ir no cinema, se eu quiser eu posso ir nos dois também. Agora, se eu falo ou vou no teatro ou vou no cinema, obrigatoriamente eu tenho que escolher um para fazer. Tá bom? Porque o ou, ele é a disjunção exclusiva. Eu só posso fazer exclusivamente um. Essa é a diferença do ou para o ou. O problema é que no nosso dia a dia, a gente fala o ou um pensamento de ou. Então, quando você fala para o seu filho assim, olha, eu só vou poder te dar um presente. Então, você fala assim, vou te dar a bola ou o boneco. Você já fala isso querendo já trazer a ideia de que você vai dar só um. Porque a gente não costuma dizer ou vou te dar a bola ou vou te dar o boneco. A gente omite esse primeiro ou, percebe? Mas tem diferença do ou para o ou. Tá bom? O se então. O se então cai muito em prova, hein? O se então cai muito em prova. Muito. O se então, ele só é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, se então. Se então. Só é verdade. Só é verdade quando a primeira é verdade, quando a primeira é verdade e a segunda é falsa. Tem até uma brincadeira que a gente faz, tá? Que é, ó, a Vera Fischer
Vera Fischer, ela é feliz. Vera Fischer feliz. V com F, F. Então, falou do sim então, lembrou da Vera Fischer. Vera Fischer feliz. V com F, F. Tá? Mais uma vez. Tem uma lógica por trás disso? Claro que tem. Mas o nosso propósito aqui é fazer uma revisão da tabela verdade e massificar com o exercício. Tá bom? Então, V com F dá F. E o se, somente se? Se, somente se. O que ele diz? Que valores iguais é verdade. Vou botar assim. Só é verdade quando todos os valores são iguais. Tá bom? Então, repara. Aqui. V com V é igual. Então, é verdade. F com F é igual. Então, é verdade. Quando os valores são diferentes, V com F ou F com V é diferente. Então, é falso. Tá bom, galera? Então, você tem que decorar essa tabela verdade aí. Vamos ver como é que isso cai em prova? Vem comigo. Ó. Beleza. Deixa eu pular aqui. Já vou fazer essa questão com você. Deixa eu resolver essa aqui com você antes. Vamos lá. Não, vamos fazer o seguinte. Deixa eu trazer a informação para essa questão. E aí depois a gente já faz todas juntas. Vamos lá. Ó, presta atenção aqui. Deixa eu apagar aqui. Presta atenção aqui. Repara que essa tabela verdade, ela envolve duas proposições simples. O P e o Q. Então, olha só. Vamos fazer aqui, ó, número de proposições simples e o número de linhas da minha tabela verdade. O que você tem aqui? Com duas proposições simples, a gente criou uma tabela com 1, 2, 3, 4 linhas. Cada linha traz para a gente uma possibilidade. V com V, V com F, F com V, F com F traz uma combinação. Se eu tivesse uma única proposição, ela pode ser ou verdadeiro ou falso. Então, com uma única proposição, eu tenho duas combinações possíveis. A minha tabela teria duas linhas. Tá? Se eu pegar três proposições, P, Q e R, para a Fundação Carlos Chagas, não é necessário você saber construir uma tabela com três proposições. Mas eu vou te ensinar. Vai que resolve colocar, né? P, Q e R. Com três proposições, eu já vou adiantar para você. Você vai ter uma tabela com 8 linhas. Por quê? Preste atenção. A primeira, ela pode ser verdadeira. E se ela for verdadeira, eu posso fixar ela como verdadeira e pegar essa combinação padrão aqui e colocar para as duas seguintes. Então aqui, ó, VV, VF, FV, FF. Então, eu peguei todas as combinações possíveis para quando a primeira é verdadeira. Mas eu posso pegar todas essas combinações possíveis, VV, VF, FV, FF, para quando a primeira é falsa. Então, você acaba criando uma tabela com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Tá? Fica com a dica. Cada proposição simples que você coloca dentro da composta, você vai dobrar o número de linhas. Então, se eu botar 4 proposições simples, eu já vou ter uma tabela com 16 linhas. Repara que o número de linhas vai ser 2, 4, 8, 16, 32, 64
eu estou sempre dobrando. Eu estou sempre dobrando o número de linhas. E existe uma fórmula para isso. Como eu estou sempre dobrando, para n proposições, eu vou ter 2 elevado a n como número de linhas. Esse 2 que aparece aqui é justamente o fato de eu estar dobrando. Então, 2 elevado a n é a fórmula que nós temos para o número de linhas de uma proposição. Ok? Quer ver? Se eu botar 2 elevado a 1, vai dar 2 linhas. Se eu botar 2 ao quadrado, vai dar 4 linhas. Se eu boto 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Se eu boto 2 elevado a 4, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, essa aqui é a fórmula. E a Fundação Carlos Chagas cobrou isso. Olha só, ele diz aqui no texto que eu tenho uma lista com 4 variáveis. Aqui, ó, C, P, V e G. É como se fosse 4 proposições. Se eu for criar uma tabela verdade com 4 proposições, quantas linhas eu vou ter? Quantas combinações eu vou ter? Como eu descubro o número de linhas de uma tabela verdade? 2 elevado a n. Se ele me deu 4 variáveis, eu tenho 4 proposições. 2 elevado a 4. Uma tabela com 16 linhas. Por isso, o nosso gabarito é a letra B de bola. Ok? Fundação Carlos Chagas cobrou isso aí. Combinado? Beleza. Vamos ver essa aqui. 2 proposições combinadas que traduzem tanto a ideia de hipótese mutualmente exclusivas, quanto a de que pelo menos uma das proposições ocorra. Então, olha só. Ele está dizendo o seguinte: qual é o operador lógico, qual é a operação lógica que traduz 2 ideias? Uma mutuamente exclusiva e a outra de pelo menos uma delas acontecer. Que operação é essa? Vamos voltar na tabela verdade? Primeiro, se você lembra do nome dos conectivos, você já vê. Qual é a operação que traz a ideia de exclusivamente uma? É a disjunção. Tanto que o nome é disjunção exclusiva. Só que disjunção, quando eu falo disjunção, pode ser o ou, através da disjunção normal, ou do ou da disjunção exclusiva. A disjunção, para o conectivo ou, ele dá a ideia de que pelo menos uma tenha que acontecer. Por que pelo menos uma? Porque se uma delas acontecer, o resultado dá verdade. Mas se as duas acontecerem, o resultado também dá verdade. Então, na disjunção normal, a padrão, ela é verdade quando pelo menos uma acontece. Pelo menos uma é verdade. Só que a disjunção, na sua forma exclusiva, ela diz que só é verdade quando apenas uma é verdade. Porque se uma for verdade, a outra não vai ser. Se a segunda for verdade, a primeira não vai ser. Só assim que ela dá verdade. Então, que operação é essa? É a disjunção. Porque a disjunção, ela se aparece em 2 formatos. Em uma delas, ela é mutualmente exclusiva, porque tem que ser exclusivamente uma. E na outra forma, que é a disjunção clássica do ou, para ser verdade, pelo menos uma tem que acontecer. Tá bom? Então, uma questão bem chatinha, né? Uma questão diferente da Fundação Carlos Chagas aqui.
Agora vamos ver essa aqui, ó. Vamos lá. Se vou ao shopping, então faço compras. Ele está usando o conectivo se então. Ó, conectivo se então. Ok? Beleza. Supondo verdadeira a afirmação anterior, e a partir dela, pode-se concluir que ele está dizendo que isso aqui é verdadeiro. Tá? O conectivo se então, qual é os resultados possíveis para o se então? Vamos analisar todas as combinações que estavam na tabela anterior. V com V, V com F, F com V e F com F. O se então, ele só dá falso na Vera Fischer. Vera Fischer feliz. Lembra disso? O restante é verdadeiro. Ok. Beleza. Aí vamos lá. Se vou ao shopping, então faço compras. Ele está dizendo que isso é verdade. Se ele está dizendo que isso é verdade, eu já vou excluir a segunda linha da tabela. Porque a segunda linha da tabela é falsa. Eu já vou excluir. Tá bom? Beleza. Aí olha o que ele está dizendo. Se vou ao shopping, então faço compras. Beleza. O que a gente pode concluir disso? Sempre que vou ao shopping, parou. Então, se ele está falando que ele vai ao shopping, sempre que ele vai ao shopping, ele está falando que essa primeira é verdadeira. Se ele vai ao shopping, sempre que ele vai ao shopping, automaticamente ele tem que fazer compra. Por quê? Porque V com V dá V. Se ele for ao shopping e não fizer compra, V com F vai dar F. Mas esse caso está descartado, porque o próprio enunciado disse que aquela proposição é verdadeira. Então, essa segunda não pode ser falsa. Então, se vou ao shopping, então faço compras. O que significa? Que sempre que vou ao shopping, automaticamente vou fazer compra, porque V com V vai dar V. Então, você já achou o gabarito da questão. Mas vamos olhar as outras. Para fazer compra, preciso ir ao shopping? Não. Olha o que a frase está dizendo. Olha o que a frase está dizendo. Se vou ao shopping, então faço compra. Eu estou dizendo que eu só faço compra no shopping? Não. Eu posso fazer compra em outro lugar. Até porque, presta atenção aqui. Presta atenção. Vamos ver a tabela verdade. Olha aqui. Se vou ao shopping, faço compra. Repara, essa primeira aqui, ela pode ser falsa e a segunda ser verdadeira. Porque se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, o resultado vai dar verdadeiro. Então, eu posso não ir ao shopping e fazer compra de qualquer forma, porque falso com verdadeiro dá verdadeiro. Então, essa letra B de bola está descartada. Para fazer compra, preciso ir ao shopping? Não necessariamente. Eu posso fazer compra em outro lugar. C. Posso ir ao shopping e não fazer compra? Não. Por quê? Porque se ela for ao shopping e não fizer compra, ir ao shopping e não fizer compra, vai dar falso. E ele não quer que dê falso. Ele quer que dê verdadeiro. Então está descartado. Somente vou ao shopping? Não, porque se vai ao shopping, vai fazer compra. Por que o conectivo se então, ele é chamado de implicação? Porque essa primeira, ela implica na segunda. O fato de ir ao shopping implica fazer compra. Um implica no outro. O primeiro implica no segundo. Então, somente vou ao shopping? Não, porque quando vai no shopping faz compra. Então, você não só vai ao shopping, você vai ao shopping e também faz compra. Só posso fazer compra em um lugar específico? Não. Ele disse que quando vai ao shopping, faz compra, mas isso não impede dele fazer compra em outro lugar. Então, gabarito, letra A.
Vamos ver essa aqui agora. Ó. Presta atenção. Afrânio estuda. Bernadette vai ao cinema. Carol não estuda. Ok. Admitindo que essas três proposições são verdadeiras, então, ó, ele está dizendo que essas três proposições, elas são verdadeiras. Tá? Qual das afirmações é falsa? Então, presta atenção aqui. Se ele escrever que o Afrânio estuda, você vai dizer que é verdadeiro. Se ele escrever Afrânio não estuda, é falso. Porque ele está dizendo que Afrânio estuda é verdadeiro. Então, se ele coloca Afrânio não estuda, vai ser o oposto, vai ser falso. Na hora que ele bota Bernadette vai ao cinema, ele está dizendo que é verdadeiro. Então, se ele escrever Bernadette não vai ao cinema, é falso. Agora, Carol não estuda, é verdade. Se ele bota Carol estuda, é falso. Então, se ele escrever o que está lá em cima, é verdade. Se ele escrever o oposto daquilo, é falso. Então, vamos lá. Afrânio não estuda. O Afrânio estuda é verdadeiro. Então, não estuda é falso. Ou Carol não estuda. Carol não estuda é verdade. Qual conectivo ele usou? O ou. A primeira é falsa, a segunda é verdade. Se você for na tabela, ó, a primeira é falsa, e a segunda é verdade. Qual conectivo ele usou? O ou. E para o ou, falso com verdade é verdade. Então, aquela primeira, ela é verdadeira. Eu não marco, porque ele quer que você marque o que dá falso. Vamos ver a segunda. Se Afrânio não estuda, Afrânio não estuda é falso. Porque eu sei que ele estuda. Então, Bernadette vai ao cinema. Bernadette vai ao cinema é verdade. Conectivo se então. O se então, ele só dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. É a Vera Fischer. Só que aqui não foi a Vera Fischer que apareceu. Foi o F com V. Foi Fischer Vera. Não foi Vera Fischer. Então isso aqui é verdade. Tá descartado. Vamos ver a letra C. Deixa eu mudar de cor. Bernadette vai ao cinema. Bernadette vai ao cinema é verdade. Vou botar um Vzinho aqui. E Carol não estuda. Carol não estuda é verdade. Pro E, lembra que eu escrevi? O E só é V quando tudo é V, que é o caso ali. As duas são V. Então vai dar V. Vamos ver a terceira. Se Bernadette vai ao cinema, Bernadette vai ao cinema é verdadeiro. Então, tá assim, ó, verdadeiro. Então, aí depois, Afrânio estuda, o Afrânio estuda. Isso é verdadeiro. Verdadeiro. Ou, que é o Vzinho, né? Ou, Carol estuda. A Carol, ela não estuda. Quando ele bota Carol estuda, isso aqui é falso. Aí aqui você tem um problema. Você tem aqui uma proposição composta formada por três proposições simples. Tá? Bernadette vai ao cinema, Afrânio estuda e Carol estuda. E você tem aqui os dois conectivos, o sim, então e o ou. Felipe, qual que eu vou fazer primeiro? Na matemática, se eu pergunto para você, qual o resultado de 3 mais 5 vezes 2? Eu posso sair fazendo na ordem? Não, porque a matemática ela tem uma regra,
que diz que se não tiver parênteses, nem colchete, nada disso, a multiplicação e a divisão devem ser feitas antes da adição e subtração. Então, embora a adição tenha aparecido na frente, você deve fazer a multiplicação. É uma ordem estabelecida pela matemática. Então, aqui é 3 mais 10, o que dá 13. Ok? Beleza. O raciocínio lógico é a mesma coisa, tá? O que eu posso te dizer? Que o e, o ou e o ou devem ser feitos antes do se então e do se somente se. Então, primeiro, você resolve o e, o ou e o ou. E depois, você resolve o se então e o se somente se. Isso é uma regra. Então, embora o se então tenha vindo na frente, você primeiro vai resolver o ou. É uma regra imposta pelo raciocínio lógico. Tá bom? Felipe, entre o e e o ou entre o e e o ou, alguém tem a preferência? Aí aqui tem uma divergência. Tem autores que dizem que primeiro se faz o e, depois o ou, depois o ou, depois o se então e depois o se somente se. Mas tem autores que dizem que entre o e, o ou e o ou, ninguém tem a preferência. Resolve quem vem primeiro. A preferência está entre o e, ou e o ou e o se então com o se somente se. Tá bom? Então, por causa dessa divergência na doutrina, tá bom? Quando aparece o e e o ou, a banca vai te dar um parênteses para dizer para você onde você deve resolver primeiro. Tá bom? Por causa desse, porque senão a gente pode entrar com recurso e anular. Agora, o que é certo que você tem que levar para a prova? O e, ou e o ou tem a preferência em relação ao se então, se somente se. Tá bom? Então vamos lá. Aqui vai ficar verdadeiro, se então, V com F. O ou só é F quando tudo é F. Eu escrevi isso para você. Aqui apareceu o V. Então o resultado dá V. Para o se então, V com V é V. Porque o se então, ele só dá F na Vera Fischer, que não foi o caso ali. Então isso aqui é verdadeiro. Então, consequentemente, a única falsa é a letra E. Mas vamos ver? Vamos lá. A letra E, ela está assim, ó. Se Carol não estuda é verdadeiro. Se então a Fran estuda é verdadeiro. E Bernadette não vai ao cinema. Bernadette vai ao cinema é verdadeiro. Quando ele fala não vai, é falso. Aí aqui ficou verdadeiro, se então. Para o E só é F, desculpa, o E só é V quando tudo é V. Só que a segunda aqui é F, então o resultado dá F. O se então só dá F quando tem Vera Fischer, que é o caso. Vera Fischer, feliz. V com F, F. Então a única falsa é a letra E. Por isso é o nosso gabarito. Tá bom? Uma questãozinha sobre tabela verdade. Estudar é fundamental para crescer profissionalmente. Proposição P. Proposição Q. O trabalho enobrece. A afirmação: se o trabalho não enobrece, então estudar não é fundamental para crescer, é com certeza falsa. Então, olha só. Ele está dizendo que o conectivo se então está dando resultado falso. Agora pensa comigo. O se então só dá resultado falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Concorda? Então, essa primeira daqui, ela tem que ser verdadeira. E essa segunda, ela tem que ser falsa. Porque V com F vai dar F. Então, vamos lá. O trabalho não enobrece é verdadeiro.
estudar não é fundamental para crescer profissionalmente, é falso. Beleza. Aí vamos lá. Olha o que a proposição Q fala. Vamos começar com P. Proposição P. Estudar é fundamental para crescer. Eu sei que estudar não é fundamental, é falso. Se estudar não é fundamental, é falso, então estudar é fundamental é o oposto. Qual o oposto de falso? Verdadeiro. Então, a proposição P, ela é verdadeira. Agora vamos para outra. O trabalho não enobrece é verdadeiro. O trabalho não enobrece é verdadeiro. A proposição Q diz o trabalho enobrece. É o oposto. Se não enobrece é verdadeiro, enobrece é o oposto. É falso. Então, a proposição Q, ela é falsa. Tá bom? Então, o P é verdadeiro e o Q é falso. Aonde está isso? O P é verdadeiro e o Q é falso. Nosso gabarito, letra D de dado. Combinado? Beleza! Com isso, a gente fecha aqui esse bloco de exercícios da nossa querida Fundação Carlos Chagas. E aí, meus amores? Ó, teve exercício pauleira, né? Ó, teve aí, ó, 1h20 praticamente de aula e realmente aqui foi punk, foi mais pauleira, tá bom? Agora, galera, repara, o objetivo dessa aula aqui foi fazer uma revisão, tá bom? Porque todos esses assuntos aqui a gente detalha muito mais dentro dos nossos treinamentos. Tá bom? Inclusive, se você quer saber mais sobre os nossos treinamentos, se você quer o meu acompanhamento, se você quer entender mais a fundo essas tabelas verdades, então clica na descrição do vídeo aqui, fala com a minha equipe, porque eu terei o maior prazer de te ajudar até a sua aprovação. Beleza, galera? Então, com isso, a gente fecha aqui a nossa aula. Um beijão no seu coração. Clica aqui na descrição do vídeo, fala com a minha equipe e vamos juntos, porque esse final do ano ele vai ser importantíssimo, porque a maioria das pessoas vão ficar falando de política, vão ficar falando de Copa do Mundo, e se você aproveitar esse final do ano para estudar, com certeza você vai estar na frente da grande maioria das pessoas, tá bom? Se você quiser me ajuda, clica na descrição do vídeo aqui e vamos juntos para que a gente possa conseguir a nossa aprovação. Um beijo no seu coração e até a próxima aula. Valeu, galera!